Bom dia, paz seja convosco, glórias a Deus. Eu estava aqui meditando, pensando, refletindo em uma palavra que ontem à noite, no culto de sexta-feira, na comunidade Magdala, o pastor Jader, ele, um homem muito usado por Deus, um missionário muito usado por Deus na igreja, na nossa comunidade, ele ministrou sobre Jonas e ficou muito guardado ao meu coração palavras ministradas direto do trono do Senhor para nós, que Jonas, Deus mandou ele ir a Nínive para salvar, para levar a palavra, para ministrar naquela cidade, para que o Senhor pudesse salvá-la, porque o Senhor, Deus ia destruir aquela cidade de Nínive. E Deus deu uma ordem a Jonas, que ele fosse aquela cidade para tentar salvar, tentar libertar do sofrimento aquela cidade. Mas Jonas, ele não obedeceu a Deus. Em vez de ir a Nínive, ele pegou um navio e foi para Tarsis. Ele desobedeceu a ordem de Deus. Mas não vem ao caso, porque eu quero somente falar o quanto Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, e que Deus não permite a gente abandonar um chamado. Ele não permite nós abandonar, nós desobedecer pelo amor que Ele tem por cada um de nós. Ele sempre vai usar algo para falar ao nosso coração através da palavra, através de um louvor, através de uma mensagem. Ele vai usar algo para não permitir nós desobedecer à ordem dele, desobedecer ao chamado que nós temos. Todos nós temos um chamado com Deus, todos nós somos filhos amados de Jesus, mas muitos de nós queremos ser desobedientes muitas das vezes, a não obedecendo ao que Deus está mandando nós fazer. E nós nos frustramos, nos abatimos, vivemos tempestades, assim como Jonas. Ontem um missionário ministrou grandemente esta palavra para a glória do nome do Senhor Jesus. É tudo para a glória de Deus. E ele ministrou grandemente esta palavra, nos falando que através de muitas das vezes sermos desobedientes à voz de Deus, nós vivemos tempestades para poder voltar atrás, para poder fazer o que Deus quer que nós façamos em nossa vida. E então Jonas naquela embarcação, ele viveu aquela tempestade. E todos que estavam na embarcação não sabiam por que aquela tempestade não passava. Foi que eles descobriram que Jonas estava na embarcação escondido. E Jonas falou: me joguem ao mar que a tempestade vai passar. É por culpa minha. Ele assumiu a sua culpa, que ele estava ali. E eles atiraram Jonas no mar. E aquela tempestade cessou. Porque Jonas estava causando tudo aquilo por desobediência a Deus. Jonas ainda viveu coisas horrorosas, horrendas, que ele viveu dentro da barriga do peixe, que ele ficou das entranhas, e ele se humilhou na presença de Deus. Ele se humilhou a Deus e pediu misericórdia. E o Senhor teve misericórdia da vida dele e o libertou daquele grande peixe, da barriga daquele grande peixe. Ele foi liberto, ele foi lançado fora, na beira da praia, na beira do mar, daquele grande peixe. Mas, assim como eu falei, eu não estou pregando, porque eu não sou uma pregadora, eu sempre falo isso. Mas ontem tocou fortemente ao meu coração que quantos chamados estão perdidos por olharmos pelas circunstâncias, pelas situações, por olharmos pelas pessoas que são falhas, são errantes.
Quantos chamados Jesus está tocando para falarem da palavra dele, para ministrarem um louvor de repente e está paralisado. Eu não sei com quem o Senhor fala neste dia, como eu sempre falo, eu estou aqui direcionada pelo Espírito Santo e isso eu tenho certeza absoluta. Porque como diz o outro, eu estou dando a minha cara a tapa aqui nas redes sociais, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então neste dia, o que eu te digo? Ore e coloque toda essa situação que você vem vivendo, de repente, essa angústia, essa tristeza, essa ansiedade, essa luta, e peça ao Senhor para te revelar. De repente você tem um chamado tão grande para ministrar uma palavra, para falar de Jesus. Assim ontem foi ministrado pelo missionário Jader, que muitas das vezes nós podemos chegar em alguém. Ele ministrou para nós, falando que nós podemos chegar em alguém, abraçar, falar de Jesus, e nós não fazemos, por vergonha. Muitas das vezes nos diminuindo, muitas das vezes, porque nós achamos que nós somos pequenos, perto de muitos pastores, ministérios grandiosos, e nós deixamos de falar de Jesus. Mas não deixe nada calar a tua boca. Não permita, Aranamás, não permita que as pessoas calem a tua boca. Fale de Deus, fale do amor de Jesus. Permita ser usado através de um louvor. De repente você tem um ministério trancado, travado pelas circunstâncias da vida, por coisas que você se frustrou, se abateu. Não permita, deixe Deus te usar, deixe o Espírito Santo usar a tua boca, aleluia, Jesus. Deixe o Espírito Santo usar a tua boca para alcançar pessoas para Jesus. Deixe o Espírito Santo usar a tua vida para glórias e honras do Senhor. Não para falar besteira, para falar murmurações muitas das vezes, murmurando pelas circunstâncias, mas coloque a mão no teu coração neste momento, ore e peça a Deus. De repente você está deixando de lado um chamado, de repente você está tapando os teus ouvidos para o chamado de Deus, e você tem pagado, não porque o Senhor, não porque Deus é um Deus que vai fazer você pagar por não estar no caminho dele, por não ser um evangélico, por você não ser um cristão, não. Mas muitas das vezes nós sabemos que nós devemos fazer e ser obedientes e querer mudar a nossa vida, entregar a nossa vida a Jesus, e nós não estamos sendo obedientes. E o Senhor vai permitir que as circunstâncias da vida te molde, te trate, para que você seja obediente, para que daí você escute a voz dele. Assim como Jonas, o Senhor tinha enviado ele, tinha dado uma ordem a ele, a ir a Nínive. E ele, por não querer e não se achar capaz, ele pegou um navio e queria ir a Tarsis, a vontade dele. Mas a vontade de Deus permaneceu, porque o Senhor misericordioso e amoroso, ele permitiu Jonas viver toda aquela situação. Mas o nome do Senhor no final foi glorificado. E é assim que tem que ser em nossa vida. Que a vontade do Senhor permaneça em nossas vidas. Amém? Muitas das vezes dói, muitas das vezes nós se frustramos, nós olhamos para o erro humano e nós queremos parar, nós queremos nos desmotivar. Mas para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, permaneça firme. E se você está afastado, desviado dos caminhos do Senhor, tome posse desta palavra ao teu coração e volte.
Volte a louvar, volte a engrandecer o nome do Senhor, volte a falar de Jesus. É contigo mesmo que o Senhor está falando. Eu não sei com quem, mas você sabe que é contigo. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, te dar um espírito de ousadia, uma unção dobrada da presença dEle, para que você possa chegar e falar de Jesus, para que você possa voltar a louvar e engrandecer o nome dEle. E se você nunca fez isso, mas já sentiu vontade e achou que era que era de ti, que é besteira, que você não é capaz, tire isso da tua cabeça. É o Senhor quem te capacita. É Ele que te capacita para fazer e falar da obra dEle e da palavra dEle. Amém? Que você receba esse testemunho de ontem à noite, esta palavra ministrada pelo missionário Jader, um homem muito usado por Deus. Ele, a esposa dele, a irmã Silvana, são pessoas muito usadas por Deus, e eu estou aqui para a glória e honra do Senhor, exaltando o nome do Senhor e testemunhando do que eu escutei ontem, um pouquinho do que o Senhor falou comigo, e que o Senhor possa falar e tratar o teu coração também. Amém? Lá na comunidade Magdala, eu te espero, na Avenida Castelo Branco 1046, para sermos moldados, tratados e alinhados perante a vontade de Deus e não a vontade do homem. Amém? Glórias a Deus. Receba o meu abraço. Que Deus abençoe grandemente a tua vida.